Estamos aqui para fazer uma videoaula cujo assunto é expansão rápida da maxila ou disjunção palatina. Então vamos falar o que é a disjunção, como ela é feita e os resultados. A disjunção maxilar é um procedimento ortopédico que é coadjuvante no tratamento ortodôntico, que por meio de rompimento da sutura palatina mediana, onde se preconiza um mínimo de movimentação dentária, se atinge um aumento transversal maxilar em um tempo relativamente curto. É um processo ortopédico que tem o objetivo de um aumento da oferta do espaço maxilar e ele é usado para tratar atresia, através então da disjunção, do afastamento da sutura palatina mediana por meio de aparelhos fixados aos dentes e com o uso de um parafuso expansor. Essa alteração estrutural que a expansão rápida da maxila trabalha é muito séria para o desenvolvimento de uma criança. Interfere no seu padrão de crescimento craniofacial, acarretando mudanças na morfologia dentofacial, nas funções estomatognáticas, além de repercutir negativamente nos aspectos cognitivos e psicossociais. Dentre as más oclusões, a deficiência transversa da maxila está entre os mais danosos problemas esqueléticos da região craniofacial. Seu estabelecimento e manutenção até a idade adulta leva a uma alterações anatômicas funcionais e até assimetrias faciais que tornam o tratamento dos adultos muito mais complexos. Esse tipo de tratamento, essa estratégia de tratamento, essa alternativa de tratamento é estudada desde 1860, quando Emerson Angel apresentou essa técnica. Ele relatou ter aberto a sutura mediana de uma menina de 14 anos portadora de mordida cruzada para expandir a arcada e alargar a maxila e, a partir daí, iniciaram-se os estudos sobre a disjunção. E é interessante a gente notar que, de 1961 para trás, esse tipo de procedimento fazia parte da literatura rinológica. E, em 1988, Eisel já citava a possibilidade de influenciar aumentando a conformação interna do nariz com a expansão rápida da maxila. E diversos autores, como Farrar, Goddard, Brown, Wiley, Howitt e Monard, em 1929, diversos autores vêm estudando desde o século passado esse tipo de procedimento, validando essa técnica. Em 1938, professores da Universidade de Illinois fizeram uma avaliação cefalométrica dos casos tratados e reafirmaram o aumento transversal da forma nasal. Brown defendeu a expansão rápida da maxila com o propósito de obter maior largura nasal. E Wright estabeleceu medidas intranasais em 30 pacientes, medindo a distância entre as paredes centrais e o corneto nasal inferior, e encontrou aumento de até 6,5 mm. Então, esse tipo de tratamento tem como objetivo aumentar o perímetro do arco, aumentar a largura da cavidade nasal e abalar as suturas da maxila para uma eventual protração maxilar em casos de deficiência antero-posterior da maxila. Esse procedimento, eventualmente, pode ser contraindicado em alguns casos. A disjunção, então, pode ser contraindicada e quando ocorrem ausências dentárias múltiplas, grandes inclinações dentoalveolares para vestibular, recessão gengival grave, perdas ósseas alveolares e mobilidade dos dentes posteriores superiores. E também nos casos onde a mordida é cruzada, no entanto, esse cruzamento se dá por origem dentária. Embora, então, a maioria dos aparelhos forcem o sistema em paralelo, a gente observa que a abertura desse tipo de procedimento na maxila
ela se dá em forma de V. E ela envolve, com isso, diversas estruturas que são avaladas durante esse processo. Então, a gente pode ver aqui como ela funciona. É bem interessante. Aqui a gente tem mostrando as conchas nasais, as áreas de passagem de ar. E aqui dá para ver representada em azul a passagem de ar, a área de passagem de ar. A abertura, como ela é feita, em forma de V. Note-se que a área aumentou bastante, a área de passagem de ar. Os dentes ficam separados. No entanto, esses dentes, em pouco tempo, eles voltam. O próprio periodonto puxa a coroa dos dentes para o lugar. E acontece uma neoformação óssea na região da sutura. E o que nós podemos observar é que, além de uma passagem de ar, de uma área de passagem de ar muito maior, a gente também vai ter, como resultado, uma estrutura muito mais robusta, com o aumento do perímetro do arco. E a própria maxila fica com um perímetro ósseo, uma oferta óssea muito maior para disponibilizar espaço para os dentes. E como um dos efeitos, a gente tem uma divergência das raízes dos incisivos superiores. E dependendo da técnica, a gente depois pode corrigir isso, se for necessário, com uma aparatologia fixa. A gente pode ver aqui, ó, ela reverte a atresia maxilar com uma oferta muito maior de osso e uma abertura muito maior das estruturas do espaço intranasal. Observem que as conchas, quando estão numa situação muito atrésica, elas fecham aqui os espaços da drenagem do seio maxilar. Esse tipo de procedimento, ele vai abrir o arco e vai interferir em toda a região da via aérea superior, com uma oferta de espaço muito maior nessa região, além de observar só espaço para dentes. Ela interfere na fisionomia, um monte de coisa. E é importante também para a correção da classe 2. Observem com marcada relativamente boa, só que de classe 2, com encaixe de oclusal de uma relação de classe 2. O que acontece? Quando a gente faz uma disjunção, existe uma abertura que, de início, cria uma incompatibilidade entre esses arcos. Aí a gente tem lá os dentes anteriores se reposicionando, sem necessidade de aparatologia nenhuma. Essa incompatibilidade pode ficar estranha no começo, mas se a gente notar bem, se o paciente ainda tiver um potencial de crescimento, isso pode facilitar o desenvolvimento da mandíbula para uma posição muito mais favorável, criando, então, uma arcada mais robusta, como ela deve ser o natural do ser humano, ao contrário do que na maioria que nós encontramos na população, que é uma arcada estreita, mesmo que às vezes o paciente seja portador de classe 1, muitas vezes você tem uma arcada muito estreita, onde dificulta a função correta, a função respiratória e a função mastigatória e todas as funções estomatognáticas. Então, quando você promove essa disjunção, essa expansão rápida, você tem um remodelamento do arco, dando uma dimensão mais correta para as estruturas. A gente pode observar aqui, nas radiografias, um disjuntor instalado, uma radiografia oclusal de um disjuntor instalado, né? Logo após a instalação do disjuntor. Depois, logo após a finalização das ativações, onde houve uma separação das duas hemimaxilas, uma ruptura da sutura e uma abertura da sutura palatina. E logo em seguida nós temos aqui a consolidação dessa sutura, uma neoformação óssea na região da sutura e uma nova reorganização dos dentes anteriores, onde a gente também nota uma certa divergência na parte apical das raízes dos incisivos. Esse tipo de procedimento, ele pode ser feito com
osteotomia ou sem osteotomia, ou seja, ele pode ser feito cirurgicamente ou sem ser cirurgicamente. Nos casos onde a gente faz através de cirurgia, são aqueles casos de pacientes mais velhos que a estrutura apresenta muita resistência para que as suturas possam ser abertas ou separadas ou rompidas pelo aparelho. As suturas que têm maior resistência são as suturas do esfenoide e do zigomático. No caso onde pacientes têm idade acima de 16 até 30 anos, não existe um consenso entre os autores, quando ocorre isso, ou quando a gente tem grandes inclinações dento-alveolares, pósteros superiores para vestibular, então a gente usa esse recurso de fazer a expansão rápida assistida cirurgicamente. Então a gente tem aqui o desenho de como é feita a osteotomia para liberar somente as duas hemimaxilas. Então o movimento que é feito durante essa disjunção é um movimento diferente do que a disjunção que não é com osteotomia, que não é assistida cirurgicamente. A disjunção assistida cirurgicamente, ela abre tão somente a região mais inferior da maxila. Então, olha o aspecto clínico, onde é feita a osteotomia. Coloca-se o disjuntor, faz-se a osteotomia, ativa o disjuntor no máximo e depois fecha, volta o parafuso, sutura-se tudo novamente e o paciente vai para casa e a partir daí então começam as ativações normalmente e se procede então à abertura da maxila transversalmente. Isso é feito normalmente por quê? Para preservar a mucosa, porque se abrir e permanecer aberto uma distância muito grande entre os dois segmentos maxilares, você tem uma isquemia muito grande da mucosa, podendo então ter algum quadro de necrose ou algum problema no tecido mole. Então volta-se a expansão. Como ela é feita relativamente rápido, então você não vai ter problema da consolidação do osso, porque o paciente já no primeiro dia já começa a ativação no protocolo que o cirurgião escolher. Normalmente são 2, 3 ativações diárias e isso faz com que amplie o arco. E nós temos diversas vantagens quando a gente faz a expansão rápida. Uma vantagem indiscutível, a mecanoterapia para as deficiências maxilares. Então, onde você tem uma falta de osso, uma falta de perímetro de arco, você tem muito dente e pouca boca, você acaba, então, aumentando o volume, a oferta óssea, e claro que isso vai facilitar muito a mecânica. Outra vantagem muito grande é que não necessita a cooperação do paciente. A única cooperação que você necessita é que ele ative o aparelho em casa, dentro do protocolo que você preconizou. Outra vantagem muito grande é o resultado rápido. Então, você instala o aparelho, dentro de poucos dias, você já conseguiu um resultado bastante significativo e bastante visível. Muito embora depois você tenha que ter um período de espera, que é muito importante. E ele também vai ser muito útil para aqueles casos de apinhamentos anteriores, onde você tem um desvio de linha média dentário. Então você consegue fazer uma ativação que vai abrir o segmento anterior, conforme esse caso que a gente pode ver, vai ter um aumento, uma abertura, um diastema, né, entre os incisivos centrais. Você bloqueia aqueles dentes que estão desviados, que promove o desvio da linha média, os outros dentes eles voltam automaticamente, centralizando a linha média. É uma coisa bem interessante. E quais são os efeitos que provocam, os efeitos gerais que provocam no indivíduo? Primeiro efeito, claro, que a gente já falou bastante, são as alterações na base óssea, né? Outro efeito é, então, o formato da arcada. Ele reconfigura o formato da arcada. Nós temos também alterações dento-alveolares, porque sempre existe minimamente um movimento dentário e tem uma reconfiguração também da parte alveolar. Então, você tem uma reconfiguração dento-alveolar. Vamos então ao protocolo de ativação desses aparelhos.
A disjunção maxilar, como foi proposta originalmente por Haas, envolve a ativação do aparelho pelo menos meio milímetro ao dia, ou pelo menos 2 vezes 1/4 de volta no parafuso. A ativação, ela pode ser dividida em 2 fases. A fase ativa, que vai liberar as forças laterais através do uso do parafuso. A literatura não tem um consenso exatamente do que seria o ideal. Alguns preconizam o início de uma volta inteira em 24 horas, 2/4 de manhã e 2/4 à tarde, até obter a morfologia adequada da arcada superior, o que acontece entre 1 e 2 semanas. Normalmente a gente faz na clínica do dia a dia 1/4 de manhã e 1/4 à noite, ou seja, uma ativação do parafuso logo de manhã e uma ativação no parafuso à noite. E nós temos depois a fase passiva. Depois que a gente já conseguiu a conformação adequada da arcada, depois que a gente já conseguiu disjuntar, fazer a expansão adequada, a gente vai manter o aparelho no mínimo por 3 meses para reorganizar a sutura. Uma reorganização sutural que começa a acontecer entre 1 e 2 semanas, quando as forças residuais já são dissipadas. É interessante a gente notar que o ideal é que a gente faça uma sobrecorreção. Então, Stockfish observou um grau de recidiva médio de 4 milímetros num período de 3 a 5 anos. E por esse motivo também é importante fazer uma sobrecorreção de em torno de 2 a 4 milímetros para garantir, então, um resultado com mais estabilidade. Problemas que podem ocorrer durante o processo de disjunção. Problemas e soluções. A gente pode ter nós podemos ter quadros de dores, né? Eventualmente pode ocorrer dor, mas normalmente o processo é totalmente indolor. O que é muito frequente relativamente frequente, dor na região dos ossos nasais, por causa da concentração de força que acontece um ponto virtual de força concentrado justamente aqui na região dos ossos nasais, conforme a gente pode ver na figura, tá? E quanto a isso, não tem nada que se possa fazer. Normalmente é uma dor muito bem suportada pelo paciente. Outro processo de dor que pode ocorrer, que não tem grande significação clínica, é a pericementite. Então o paciente pode relatar um pouquinho de dor ao mastigar. Então, se isso ocorrer, a gente interrompe as ativações em torno de 3 dias e depois recomeça as ativações, que normalmente isso é suficiente para controle do processo de dor. E nós temos também dor, eventualmente dor na região do palato. Se o aparelho for dentro do muco suportado e você tiver um problema de dor no palato, o que pode acontecer é que esse acrílico pode estar machucando. Então o acrílico pode comprimir a região de irrigação dessa mucosa e provocar então um ferimento. Se isso ocorrer, o aparelho tem que tirar, né? Tem que ser removido, tem que sofrer um desgaste nessa região e, se possível, deixar sem o aparelho. Se for ter uma perda muito grande, a gente faz um desgaste nessa região e recoloca o aparelho, e só depois que sarar esse ferimento é que a gente pode continuar o processo de expansão rápida. Mas normalmente esse tipo de ferimento ele está vinculado a uma deficiência na construção do aparelho. É muito comum isso ocorrer quando o parafuso expansor é muito pequeno. E aí existe uma báscula no final da abertura do parafuso. Essa dor muitas vezes está vinculada também ao grau de amadurecimento dessa sutura. Então, quando o paciente está na infância, essa sutura ela praticamente não foi fechada. Existe entre os dois ossos só um tecido conjuntivo e depois existe um imbricamento ósseo até um fechamento total dessa sutura. Então, quanto mais velho for o paciente, mais necessidade de um gradiente de força muito grande e que vai ter um risco maior de ocorrer qualquer tipo de dor. Isso é o que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Espero que tenha transmitido os conhecimentos de uma maneira fácil e eficaz. Muito obrigado.